Vamos começar então a nossa reunião. Joel, faz uma oração para a gente. Acho que inclui aí os motivos que a gente estava falando antes, e logo em seguida a gente passa a palavra para o Edson naquele mesmo esquema. Querem fazer comentários, pode fazer no chat, depois eu leio, e se querem pedir a palavra, pede ali pelo chat também, que eu coloco na ordem, e assim que o Edson terminar, abrir o passo para isso, a gente começa. Tá legal. Vamos orar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este dia, pela semana que estamos vivenciando, e também nós te louvamos, Senhor Deus, pelo dom da vida e pela graça salvadora da fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te louvamos pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso trabalho, e de forma especial te agradecemos por este privilégio e esta oportunidade que temos de nos reunirmos aqui nesta sala de reuniões, de forma telepresencial, para que possamos estudar um pouco mais da tua palavra e também podermos ter um contato com os nossos colegas pastores. Abençoe cada pastor que está participando dessa reunião, abençoe todos os pastores de nossa igreja. De forma especial, também pedimos pelos pastores que foram indicados para o cargo de diretor do seminário, que estão recebendo as convocações para responderem até o final do mês. Que o Senhor abençoe a decisão de cada um e que o Senhor também abençoe o departamento de ensino, a congregação de professores e a diretoria nacional da escolha deste diretor. Senhor Deus, aqui também entregamos em tuas mãos os pastores e familiares que mencionamos anteriormente, pastor Paulino Ratundi, pastor André Bender, pastor Natalino Piper e seus familiares, e entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe o tratamento médico que eles estão fazendo e que consigam se recuperar logo desta doença. Também, Senhor Deus, pedimos pelo nosso colega, pastor Éder Piper Guns e sua família, que estão enlutados pelo óbito do irmão dele, que a tua graça e a tua misericórdia esteja com aquela família e que eles possam serem confortados com a certeza do feliz reencontro quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino que não terá fim. Nós pedimos a tua bênção também sobre o pastor Edson, que irá dirigir a palavra neste momento, e que nós possamos todos nos envolver na tua missão, a missão de Deus, que é levar Cristo para todos, desafiando a nós mesmos e as nossas congregações a participarmos de forma intencional na missão de propagar o teu evangelho entre nós. Pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tudo bem? Muito bem, a gente passa direto aí a palavra para o Edson. O Edson, todo mundo já conhece, mas se quiser fazer uma apresentação para ficar registrado aí, Edson, que Deus abençoe sua palavra aí. Obrigado. Bom dia, queridos colegas de ministério. Também eu quero saudar aqueles futuros pastores da igreja, né, os estagiários que devem estar ligados aí conosco, pastores de outras denominações, que nós sabemos que alguns pediram para se inscrever e participar desse momento todo especial também. E também, claro, aos leigos, às servas que logo depois estarão acompanhando a gravação. O que falar sobre mim? Sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros títulos não importa, né? Isso não faz uma grande diferença, como se diz, né, nas nossas apresentações. E para iniciar, colegas, eu quero ler o texto do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2 a 3, já que a nossa temática é em torno da identidade, a identificação e, claro, as tensões que podem surgir dessa identidade, dessa identificação. O texto do profeta Isaías 54, versículo 2 e 3 diz assim: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram e cidades desertas ficaram cheias de gente. O profeta Isaías, ele aqui fala sobre aumentar a barraca e ele fala sobre estender as fronteiras. O professor Bus,
meu orientador de mestrado no seminário, ele disse que aqui nós temos um texto clássico que fala sobre a identidade e a identificação. E concordo com ele plenamente, porque ele fala sobre ampliar as fronteiras, esticar as cordas da barraca, ir um pouco mais adiante. Só que quando nós falamos sobre identidade, identificação, caros colegas, nós precisamos, talvez no primeiro momento, responder assim: o que de fato identifica o luteranismo? E para falar sobre isso, eu quero primeiramente dizer para vocês que esse tema, ele já nasceu no ano de 2005, quando eu então fui recém-formado, né, ao final, dia 6 de dezembro de 2004. Então, recém-formado, primeiro chamado, Alto Parnaíba, Maranhão, e pastor lá no Nordeste brasileiro. De repente, cheguei lá, comecei a conviver, não sei se é assim hoje, mas desde 2005 até 2009 eu convivi com os colegas lá do distrito, e eram pastores que não se mantinham tão presos ao uso da batina, como nós muitas vezes gostamos, e todo aquele tradicionalismo litúrgico com suas ordens cantadas. Aí, de repente, nessa realidade, recém-formado, o choque, claro, ele foi inevitável. Posso proceder assim? Foi a minha pergunta. E agora? O que fazer? Ao que, de fato, eu agora devo me apegar? Há uma grande tensão, é uma tensão inevitável entre duas forças opostas entre si. Uma é a identidade e a outra é a identificação. E entre essas duas forças, identidade e identificação, nós temos um grande anseio. E o anseio é manter-se fiel à identidade, mas também, sendo fiel à identidade, conseguir se identificar. Conseguir levar essa identidade para as outras. Mas a pergunta permanece: o que verdadeiramente me identifica como sendo igreja luterana? O primeiro aspecto da nossa identidade: nós somos uma igreja confessional. Toda a nossa confissão, ela circunda ao redor da justificação pela fé. É como um pequeno arco. Aqui eu tenho poucas chaves, mas é como um arco. A justificação é um pequeno arco que sustenta, que segura todas as chaves. Eu não posso tirar uma chave aqui desse arco e simplesmente ignorar o arco que é justamente o arco da justificação. Eu preciso sempre olhar ao redor da justificação. Espero que ele fique bem logo, tá bom? Manda um abração para ele aí. E pela justificação, então, pegar e responder todas as outras questões, ou qualquer chave que abre alguma coisa, está atrelado à justificação. Querido colega, queridos amigos, certa vez também eu fui parado numa blitz de trânsito. E o guarda, então, solicitou a minha habilitação. Eu, então, entreguei minha habilitação para ele. E quando ele viu a minha habilitação, ele disse: senhor, eu estou reconhecendo você pela foto. Mas o senhor não tem óculos. E não há observação de uso de óculos na sua habilitação. Aí, então, eu expliquei para o guarda, de fato, eu não preciso usar óculos de acordo com o Detran. Mas pelo oculista, sim, eu tenho que usar, né, o óculos, porque para longa distância é meio complicado para mim. Com isso, eu quero dizer, ele conseguiu me reconhecer, mesmo tendo um pequeno adendo. Será que nós, como igreja, conseguimos nos identificar, mesmo tendo algum adendo? Ou mesmo faltando algum adendo? Desde a sua origem, a igreja luterana, ela apresenta, como nós dizemos, o verdadeiro conceito sobre igreja. O artigo 7 da Confissão de Augsburgo destaca que a igreja é a reunião de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado de maneira clara e os sacramentos são distribuídos de acordo com o evangelho. Nós sabemos onde está
a verdadeira igreja. E pelo conceito de igreja, qual deveria ser a nossa grande preocupação? Bem, se eu olhar para o conceito de igreja, que circunda ao redor da justificação, a minha grande preocupação precisa ser zelar e cuidar para a correta pregação do evangelho e a correta administração dos sacramentos. O professor Ernie Seibert, ele conclui que o conceito de igreja, ele tem grandes implicações e também interferências em alguns aspectos da prática missionária dentro da igreja. No credo, nós fazemos a seguinte confissão: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Cristã. Nessa confissão, que não é apenas uma mera frase, eu estou confessando, olha, eu reconheço que igreja é um artigo de fé. E que a igreja crê, que existe e que ela tem um significado. Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, ele escreveu assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. A comunidade de Jerusalém, ela se denominava Igreja de Deus. Ela foi denominada como Igreja de Deus. Era Igreja de Deus. Não por fazer o que a lei ordenava. Assim como no judaísmo se observava que precisava ser feito. O apóstolo Paulo, ele não denominou como sendo Igreja de Deus devido aos estatutos, regimentos ou toda a estrutura. O apóstolo destaca que era Igreja de Deus, porque, conforme o versículo 15 ele diz, eles foram chamados pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela é oferecida e dada no Evangelho e nos sacramentos, os quais nós precisamos zelar. De acordo com o apóstolo Paulo, Igreja de Deus são todos aqueles que vivem pela fé e não aqueles que estão presos a regras. Diante disso tudo, o professor Ernie Seibert lembra a ligação que há entre igreja e justificação pela fé. Quando nós olhamos para as nossas práticas missionárias ou as nossas ações missionárias, nós acabamos nos deparando com um fato. O fato do quanto nós somos refém da estrutura. Toda ação missionária, ela está engessada ao redor da estrutura. Toda a nossa ação missionária está engessada ao redor das atividades departamentais. Transparece que sem isso não há missão realizada. Parece que quando um local não tem lá um grupo de jovens estabelecido, parece que não tem missão entre os jovens. Parece que quando não há um departamento de servas, parece que não há missão sendo realizada. E nós muitas vezes observamos isso também nas estatísticas, onde nós vemos as pessoas algumas vezes colocando números, mas por que números? Porque são apenas números frios. Porque nós parece que precisamos justificar uma missão, precisamos justificar uma ação missionária através desses números. Somos refém de uma estrutura. No Novo Testamento, o peso institucional, ele não era tão forte como é em nossos dias. O fato é que o conceito foi mudando à medida que nós mudamos, ou à medida em que mundos foram mudando e mundos foram terminando e outros mundos foram se iniciando. Na Idade Média e também na Idade Moderna, o peso da instituição, ele cresceu. A ponto de hoje nós vivermos dias de denominacionalismo. É preciso ressaltar que o crescimento da igreja, ele trouxe consigo a necessidade de estruturação. Claro que foi preciso se estruturar. Claro que é preciso a estrutura. E essa estruturação, à medida que foi surgindo, ela também se deparou com algo, ou seja, nós precisamos, ou é preciso se estruturar para ter contato com o Estado,
Mas dentro dessa estruturação, desse contato com o Estado, nós também não podemos negligenciar o contato com os pagãos. E é justamente aqui que eu vejo um ponto fundamental. Nós queremos ter contato, mas o problema não é a identidade. O nosso problema não é a identidade. Mas muitas vezes a estrutura que acaba impossibilitando esse contato. Com a expansão e também com o crescimento da igreja, passou a ter muita necessidade interna e assim a estruturação ela ficou cada vez mais importante. Aí diante dos conflitos internos, passou a haver a preservação e a necessidade da unidade. Mas a pergunta é, onde está a unidade? A unidade passou a ser estrutural, atrelada aos pastores e aos bispos. Dessa forma, muitas vezes, acabou se perdendo o elemento principal, o doutrinário. Passou a valer palavras de homens que regem toda a estrutura. Seibert enumera que a tensão entre identidade versus identificação se deve ao fato de, externamente, a igreja manter uma eclesiologia dinâmica ou carismática, mas internamente desenvolver uma eclesiologia estrutural. Seibert conclui que para Lutero a igreja ela é muito menos institucional, afinal a mesma está estritamente ligada à palavra e a sacramentos. A igreja ela é reconhecida por 7 marcas: palavra de Deus, sacramento do batismo, sacramento do altar, absolvição, ordenação de servos, oração e louvor público. Claro, a Santa Cruz também. Dentre essas marcas, o Evangelho e os sacramentos, eles têm um lugar todo especial. E Lutero destacou que o estabelecimento da igreja não é por causa da instituição, mas como lugar de divulgação do Evangelho. A igreja, então, quando se estabelece ou quando se diz assim, ó, nós vamos abrir uma igreja, uma congregação em tal lugar, não é por causa da instituição, mas é para levar o Evangelho. Lá na Confissão de Augsburgo, Melanchthon escreveu: a igreja não é apenas sociedade de coisas externas e ritos, como acontece em outros governos, senão que é, principalmente, sociedade de fé e do Espírito Santo nos corações, sociedade que possui, contudo, notas externas, para que possa ser reconhecida, a saber, a pura doutrina do Evangelho e a administração dos sacramentos de acordo com o Evangelho de Cristo. O conceito igreja não valoriza muito a questão estrutural, mas sua ligação com as chamadas notas da igreja, a saber, palavra e sacramento. Nos artigos de Esmalcalde, Lutero escreveu que até uma criança de 7 anos sabe o que é a igreja, a saber, os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do seu pastor. E essa santidade e a igreja não está em sobrepelizes, tonsuras, alvas e outras cerimônias inventadas para além das escrituras sagradas, porém consiste na fé verdadeira. A grande diferença entre o conceito de Igreja Católica Romana para o conceito de Igreja Luterana para Seibert é: a Igreja Católica Romana enfatiza a Igreja como estrutura externa, visível, sob a liderança dos bispos e do Papa. E a Igreja Luterana tem como conceito a ênfase de que a Igreja é uma comunhão de cristãos que torna a palavra e os sacramentos disponíveis sob formas comuns externas. Querido amigo, querida amiga, as confissões luteranas, elas apresentam um conceito de igreja de maneira mais dinâmica do que estrutural, mais carismática do que institucional. A atuação missionária da igreja não deve estar em ocupar e estabelecer formas ou estruturas, mas anunciar a mensagem do Evangelho, assim como anunciada pelas Sagradas Escrituras. A verdadeira unidade é que o Evangelho seja pregado unanimemente,
de acordo com a reta compreensão deste evangelho, e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus, e não que a estrutura seja a mesma. Muitas vezes parece que a estrutura tem que ser a mesma. Se a estrutura não for a mesma, parece que nós estamos não fazendo a mesma missão, parece que nós nos tornamos adversários. É como, né, eu me deparei com um choque que eu tive lá no norte. E agora? E se eu não usar batina, será que eu não vou ser mais pastor luterano? Se eu não fizer a ordem tradicional dos cultos, será que eu vou estar atuando na mesma equipe? Muitas vezes nós pensamos muito sobre isso e nos esquecemos de que o evangelho, ele vai além dessas coisas. Os confessores ensinam que, para a verdadeira unidade da igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. Os confessores combateram uma pseudo-unidade, ou seja, uma visão ilegítima da unidade da igreja, aquela visão que exige que em todas as partes se acatem e pratiquem as mesmas cerimônias instituídas pelos homens. Aquela visão que exclui da unidade da igreja a quantos não aceitam ou não praticam tais cerimônias. Ninguém tem o direito de excluir e tratar como hereges por não guardarem as cerimônias humanas da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja não pode continuar convivendo amarrada a lugares e épocas, a pessoas e gestos, através de leis e pompas exteriores, como requisito de fazer parte da igreja. Para Lutero, a unidade da igreja é espiritual e invisível, e não coincide com a organização externa da igreja presidida pelo Papa. A união está na voz do Evangelho, e pelos sacramentos, os meios pelos quais chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Mas eis o problema. Após a morte de Lutero, esse conceito de igreja não foi adotado. E nesse quesito, querido amigo, querida amiga, a IELB, ela parece um pouco mais calvinista do que luterana, porque ela faz diferenciação entre igreja visível e invisível. A igreja invisível composta pelos que creem e a igreja visível constituída pela palavra, sacramentos e disciplina eclesiástica. Assim, a constituição eclesiástica, ela se tornou muito importante na igreja visível. É por esse motivo que as igrejas derivadas da Reforma, elas aderiram e aderem a essa característica institucional, evidenciadas pelo nome episcopal, presbiteriana, congregacional, luterana e assim por diante. Dessa maneira, desta forma, nós acabamos investindo muito tempo no reestudo e na reestruturação de regimentos e estatutos, numa determinada reunião, mais do que nós deveríamos. E muitas vezes deixamos de estudar mais os documentos confessionais. Quantas vezes as nossas reuniões de 3 horas, 2 horas e 45 minutos são para a questão da estrutura. E 15 minutos tem que ser muito rápido, porque afinal se cuida para estudo da palavra, estudo dos documentos confessionais. Querido amigo, querida amiga, a tensão entre identidade e identificação ocorre por causa dessa postura institucional e não dinâmica, como é a proposta do conceito de igreja. É urgente, é necessário que se resgate o caráter dinâmico da igreja, atrelado à justificação. Afinal, o conceito de igreja, que está sendo impresso de maneira inconsciente entre os luteranos, parece ser muito estranho confessionalmente falando. Lá no livro escrito pelo professor Ernest Eibert, A Missão de Deus diante de um Novo Milênio, o professor destaca que os frutos da missão
é o arrebanhamento de membros de outras igrejas para as nossas fileiras. Quem não é membro da denominação religiosa passa a ser alvo de missão. Assim, a tarefa missionária se tornou sinônimo de pregação e propaganda denominacional. Parece que os cristãos de outras denominações religiosas é que são alvo da missão. E não as pessoas que estão fora da igreja. A missão da igreja, ela continua sendo a missão de Deus. E tem como propósito que Jesus se torne conhecido. É o que escreve Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. E que em Jesus os pecadores alcancem a misericórdia de Deus, conforme escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 10. E aqui eu levanto uma pergunta. O que é levar Cristo para todos? O que é levar Cristo para todos? Muitas vezes o levar Cristo para todos se tornou mais um slogan institucional do que de fato e de verdade precisa ser esse Cristo para todos. Claro que nós temos ainda outros dois fardos que levam a essa tensão entre identidade e identificação e que acabam gerando muitos conflitos na atuação missionária. Um fardo é a tradição denominacional. Um outro fardo é a tradição denominacional. E a outra, a tradição cultural. Nós confundimos a cultura pessoal com o conteúdo do evangelho. E na tradição denominacional, fundamos uma congregação conforme o modelo estrutural da denominação e, a princípio, engessamos o nosso agir. Porque tudo está dentro de um quadrado. E se qualquer coisa sair fora desse quadrado, bem, parece que a coisa não está andando legal. Ser luterano se tornou sinônimo de estar de acordo com o estatuto, regimento e participante ativo de todos os departamentos. E a igreja passa a ser valorizada como instituição e não pelo que oferece, com os meios da graça. Seibert destaca que se a instituição, se ela chegar à pessoa antes do evangelho, dificilmente haverá correta identificação. E Walter, ele disse que, olha a frase de Walter, pobres das pessoas que, filiadas a uma congregação cristã, se sentem rejeitadas pelo pastor e liderança, em razão dos pecados cometidos contra tais normas, e para quem o evangelho é oferecido na condição de se submeterem ao grupo dominante da igreja. A tensão missionária vivenciada na IELB, e depois da primeira parte, colega Jarbas, quiser ler os comentários, tá? Eu já estou terminando a primeira parte, daí depois para a segunda, se alguém quiser fazer uma pergunta ou uma observação também nesse momento, pode fazer, daí eu tomo água. A tensão missionária vivenciada na IELB, ela não é um fator dos nossos dias. Ela é proveniente de 3 fatores. Primeiro fator, ano 1532, a paz religiosa de Nuremberg. Foi concedida tolerância religiosa aos adeptos da confissão de Augsburgo, incluindo os que eventualmente a aceitassem no futuro. E a consequência desse pacto é que um número de homens subscreveu a confissão de Augsburgo, não porque aceitassem suas doutrinas inequivocadamente, mas porque esperavam usufruir vantagens. Segunda, tentativa de racionalização da doutrina da justificação após a morte de Lutero. Lutero morreu e passou-se a querer racionalizar a justificação pela fé. E terceiro ponto, a preocupação excessiva pela estruturação, e essa precisa ser mantida a qualquer custo. Primeira parte. Quer fazer os comentários aí? Ler, pastor Jarbas, ou alguém quer comentar alguma coisa? Calma, sem pedradas, que ainda não terminamos, tudo bem?
Aqui no chat, o pessoal ainda não se animou a fazer muito comentário, agora no final que estava começando, e está assim, é um comentário, na verdade, não é pergunta, questionamento. Estudamos aqui na congregação, no grupo de oração dos departamentos aqui da congregação, a Confissão de Augsburgo. Levamos 2 anos, eu achei cansativo, mas os membros adoraram, pois não conheciam nossa doutrina com tanta clareza. Eu acho que mais de nós já tivemos essa experiência, mas a experiência de estudar as confissões luteranas numa igreja luterana. A maioria das pessoas, de fato, não tem conhecimento. Os membros, da maioria dos membros não tem conhecimento, e nós, pastores, eu não sei até que ponto nós temos o conhecimento, porque uma vez lido no seminário, depois eu não sei se a gente lê de novo, se estuda de novo, igual a gente está fazendo agora nesse grupo que está estudando para o seminário. Mas a gente meio que, eu estou falando genericamente e supondo muita coisa, a gente meio que abandona essas confissões. Do pastor Silvio da Silva, o primeiro foi do Evino Spitzer, agora do Silvio da Silva. Sempre onde se estudou as confissões na igreja, houve crescimento em todos os sentidos. Quando nós, pastores, estudamos a confissão, o ministério segue, subiu aqui, retilíneo e arejado. É um comentário que complementa aquele. O Carlos Crack, então, faz uma pergunta. Bom dia, sabemos ser igreja sem esta estrutura em que fomos criados? Eu acho que não é uma pergunta mais para resposta, é uma pergunta mais reflexiva. Não sei se quer ir falando aí, Edson, alguma coisa. Eu tenho umas aqui minhas também, que eu deixei para o final. Pode ser para o final, então. Daí a gente continua a segunda parte, depois a gente continua a nossa... Joia. Joia. Né? É verdade, essa questão que o pastor Carlos Crack levanta aí, ela é de suma importância. É por isso que essa reflexão ela é tão válida. Será que a gente consegue perceber, entender, viver, praticar, ser igreja sem essa estrutura que a gente conhece? Essa é a reflexão proposta aqui. E quando nós agora vamos partir para um outro ponto, já que nós entendemos ou precisamos pelo menos captar isso, então eu não... essa estrutura, ok, tranquilo, mas sem essa estrutura também e também a igreja, a gente precisa agora voltar lá para o nosso arquinho da justificação pela fé, né? O conceito, a chave igreja, olhar também para uma outra coisa, dentro da missão de Deus. Que a igreja, ela está dentro da missão de Deus. Ela é enviada para oferecer algo. Ela oferece algo para alguém. E o profeta Isaías, eu vou tomar novamente as palavras dele, o capítulo 55, versículo 11, que até foi um texto da minha última pós-graduação que eu fiz, foi em cima desse versículo, e ali diz assim: assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer, e realiza tudo o que eu prometo. Pois bem, Deus faz uma promessa aqui. Qual é a promessa? Minha palavra não voltará vazia. Como? Como a palavra de Deus não vai voltar vazia, ou não volta vazia? Se nós observamos que muitas congregações estão se esvaziando. Talvez a pergunta é: para quem esta palavra não voltará vazia? A palavra, ela está cheia de Cristo. E quem ouve a verdadeira palavra, que é o que a igreja zela, quem ouve a correta compreensão da palavra, recebe o que ela oferece: perdão, vida e salvação. Então, a palavra de Deus não voltará vazia. Sim, para quem a ouve. Mas muitas vezes o sinônimo de missão, parece que a gente só consegue medir o sucesso missionário pelos números. A igreja tem que estar abarrotada de gente para dizer assim: olha, essa igreja de fato está fazendo um grande trabalho de missão. E nós nos esquecemos que dentro do conceito de igreja, nós levamos a palavra,
E esta palavra pregada não vai deixar o pecador voltar vazio. Ele vai receber o perdão, a vida, a salvação. É claro que o ato natural, né? Aí depois a gente pode falar sobre isso. O ato natural é que a pessoa, então, adentre uma igreja. Mas muitas vezes, aí é que eu volto a dizer, é toda a questão da estruturação, da instituição que acaba impedindo que as pessoas assim o façam. No processo da reforma, Martinho Lutero enfatiza que a igreja é uma comunhão de cristãos em torno da palavra e sacramentos disponíveis, sob formas comuns externas. A igreja existe e persiste onde há pregação correta da palavra de Deus e a administração dos sacramentos conforme essa palavra de Deus. E assim as pessoas não voltarão vazias. A igreja tem como razão existencial levar Cristo às pessoas através da pregação, administração dos sacramentos, para que as pessoas recebam Cristo e assim sejam salvas. O profeta Isaías, ele está comparando com uma chuva. Eu sempre gosto de dizer assim, quando chove, está tudo seco. Aí, de repente, quando chove, por mais que a gente veja a água clara, parece que chove a cor verde. Como tudo fica lindo após uma chuva. Assim é a palavra de Deus. Ela vai levar algo para a pessoa. O quê? A vida. Pelo perdão, dando salvação àquela pessoa. É necessário e urgente a revitalização da atividade missionária. Mas para que haja essa revitalização missionária, é preciso se revitalizar internamente. É a igreja interna, a igreja agora olhando para dentro de si, para que ela possa sair de si. É a pergunta e a reflexão do pastor Carlos Crack. Para isso, ou como isso é possível? Bem, nós precisamos voltar à herança que nós temos como IELB. E a nossa herança que temos como IELB é a confessionalidade. E a nossa herança confessional é a Bíblia. E é a Bíblia que dá origem ao livro de Concórdia. Querido colega, eu queria que você pensasse comigo alguma coisa assim, ó. Sem a Bíblia, nós não teríamos o livro de Concórdia. E a situação seria pior. Se a igreja fosse um veículo, aí de repente este veículo fosse parado numa blitz, e o guarda pedisse um documento que a identifique, como nós iríamos apresentar? E se ao apresentar essa nossa identidade, nós seríamos reconhecidos mesmo com algum adendo? Eu não preciso usar óculos na habilitação conforme a mesma. Mas com óculos, não importa. Reconhece fácil. E a igreja? Mesmo com algum adendo ou com a falta de algum adendo, ela seria reconhecida como igreja verdadeira? O que é ser confessional? Identidade confessional é proclamar algo de alguém para alguém outro. Eu não estou proclamando algo de mim, mas eu estou proclamando algo de alguém para alguém outro. Ser confessional é crer e ensinar. A nossa identidade confessional não é o livro de 683 páginas. Não é o livro de Concórdia. A nossa identidade confessional, na verdade, é ir ao encontro das pessoas. Isso é ser confessional. Ir ao encontro das pessoas com uma mensagem que não é nossa, mas é daquele que é o autor da missão. Deus, que nos tornou pela sua palavra igreja. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Nossa teologia e identidade é a tentativa de interpretar a Escritura. A nossa forma básica é exegética. E por ser exegética, é preciso
a chave correta para fazer a exegese bíblica como um todo. E essa chave, que é a justificação, ela abre qualquer tema controverso ou não. Altaus, no livro A Teologia de Martinho Lutero, enumera que a Escritura Sagrada é a norma por excelência. O texto bíblico é uma norma teológica. Todas as decisões e toda a tradição da igreja estão sujeitas ao texto bíblico e não à sua estrutura. Dessa forma, não é a estrutura que nos identifica. Não quer dizer que se eu for lá na congregação onde o pastor Gilmar Dengen é pastor, e talvez não vê-lo de talar ou alguma coisa semelhante, não quer dizer que lá não tenha uma igreja. Não quer dizer que lá não tenha uma igreja luterana. Paul Altaus escreve que o objetivo das Sagradas Escrituras é anunciar a mensagem do Evangelho e não se ocupar em ficar apenas estabelecendo formas e estruturas. Você já percebeu, querido amigo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui criticando a estrutura, de maneira nenhuma, mas eu estou querendo fazer pensar um pouco fora dessa estrutura. E você já parou para pensar o quanto tempo nós gastamos para explicar como tudo funciona? Se alguma coisa acontece e coloca essa estrutura em xeque, mais tempo nós gastamos. Se alguma coisa acaba colocando a estrutura em xeque, nós ficamos com muitos problemas para nos explicar ou gastamos muita energia para isso. Antes de receber qualquer pedrada, eu quero enfatizar, eu não sou contra a estrutura. Eu gosto dessa estrutura. Ela é necessária, ela é importante. Mas nós precisamos compreender que a estrutura, ela precisa ajudar ainda mais na divulgação do Evangelho. Ela precisa ajudar ainda mais na divulgação do Evangelho. Muitas vezes, parecemos uma empresa que precisa apenas se estabelecer e sobreviver por si. O professor Pruntzel, na apostila de Sistemática 1, Introdução à Teologia, destaca: nossa identidade é a mensagem das Escrituras. E é a mensagem das Escrituras que não deixa ninguém vazio. E o livro de Concórdia mostra como nós lemos a palavra de Deus. Como nós lemos a palavra de Deus. Todas as igrejas, elas apelam para a Escritura. Todas as igrejas apelam para a Escritura. Mas a questão é, elas creem no que diz a Escritura nos pontos de fé? Qual é a chave com a qual essas igrejas têm aberto e lido a Bíblia? As nossas confissões mostram o que cremos, ensinamos e confessamos. A reforma é um evento exegético e hermenêutico. As confissões, nosso documento, mostra que reconhecemos assuntos controversos por estarem de acordo com a Escritura. Lemos as Escrituras em harmonia e essa leitura harmônica nos une e nos permite identificar. Eu e o pastor Adilson estamos lendo a Bíblia e estamos lendo com os mesmos óculos, com as mesmas lentes, e é isso que nos mostra que somos iguais. É isso que nos mostra que somos iguais. Agora, se a minha igreja é azul e a dele é vermelha, isso não influencia em nada. E não adianta muitas vezes ficarmos brigando por isso, pelo azul ou pelo vermelho, ou por isso ou por aquilo. Muitas vezes nós temos gasto muito tempo nessas situações e nessas questões, e não temos parado para ler o que de fato a Bíblia nos apresenta, e é também de apresentar o que a Bíblia está apresentando. Vejam só, a estrutura é apenas um adendo. É um adendo. Importante, necessário, fundamental? Claro que sim.
Claro que sim. Mas ela não deve nos atrapalhar na missão. Ela precisa nos ajudar na missão. Se nós rejeitamos a nossa identidade, nós rejeitamos a nossa própria razão de ser. Na apresentação lá do livro de Concórdia, na sua primeira edição em língua portuguesa, o então presidente da IELB, pastor Johannes Guedra, ressaltou essas palavras. As confissões luteranas não querem e não devem ser distintivo ou sinal de um grupo separatista e detentor exclusivo da verdade. Expõe a única e verdadeira doutrina bíblica e cristã de todos os tempos. Esses escritos são o esforço sincero para reunir também visivelmente num só rebanho todos os que desejam ser um espírito e em verdade. Com essas palavras, nós podemos dizer: o DNA da IELB é fazer teologia e ser missionária. Olha o nosso DNA. DNA. Fazer teologia e ser missionária. E fazer teologia é voltar às bases. Ser missionária é levar a cabo a atuação teológica e levar as bases às pessoas. Resgatar coisas essenciais, primordiais. Que tal fazer teologia e assim nós vamos ser uma igreja missionária? Ou seja, nós vamos voltar à base. Claro, a base sempre é a palavra, e daí o livro de Concórdia nos mostra como lemos essa palavra. Vamos voltar à base e vamos levar a cabo essa atuação teológica, levando essa base para as pessoas. E a estrutura num segundo plano. Não fora desse plano estrutural, mas ele num segundo plano. Ele num segundo plano. Ao falar sobre levar para as bases a teologia, eu quero aqui fazer uma observação. Olha só, quando nós falamos sobre levar as bases, né? Ou seja, fazer teologia e ser missionária. Quer voltar às nossas bases, levar essas bases teológicas às pessoas. Uma observação. A Convenção Nacional da IELB, realizada entre os dias 1º e 4 de maio de 2014, em Aracruz, Espírito Santo, teve como tema Nossa Unidade Confessional a Serviço da Missão. Houve 2 palestras extraordinárias. O desafio de ser uma igreja confessional em missão hoje foi uma palestra. E o desafio de preservar a identidade confessional. Entre os 1.658 minutos, 12% do tempo, ou seja, 190 minutos, nós nos dedicamos a esse estudo. Nós nos dedicamos a esse estudo. Que com certeza, se tivéssemos talvez feito o contrário, a estrutura seria diferente. A estrutura seria diferente. Querido amigo, querida amiga, transparece, tá? Que nós estamos muito ocupados tão somente com a nossa estrutura. Ninguém é contra a estrutura, porque ela é necessária, importante, mas muitas vezes parece que nós estamos gastando muito tempo para tão somente manter essa estrutura e nos esquecendo de que quem mantém toda essa estrutura, de que quem mantém tudo isso pela igreja, que são as pessoas, é o nosso Deus. E nós precisamos voltar a conversar sobre essas coisas. Não destruir agora tudo que está feito, de maneira nenhuma, porque não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O DNA da IELB, precisamos voltar para lá. O DNA da IELB é fazer teologia. E fazer teologia é voltar às nossas bases e ser missionária. Ou seja, levar a cabo a atuação teológica, levar essa base às pessoas. Não basta ser uma igreja confessional. É necessário ser uma igreja confessante. E por confessante, eu quero dizer uma igreja dinâmica no ensino, uma igreja dinâmica na confissão, dinâmica no testemunho. Essa dinamicidade no ensino, na confissão
e também no testemunho, encontra suas bases na identidade. Fundamentado na identidade, facilmente nós iremos a uma identificação. Eu sei que é um tema delicado, é um tema que dá muito pano para manga, como se diz, esse nosso tema, mas nós precisamos olhar para a igreja como ela sendo uma igreja, independente da sua estrutura em si, independente disso, mas a igreja como igreja. Que nós possamos voltar às bases e que nós possamos levar essa base para as pessoas. Querido amigo, o espaço está aberto, nem para todas as perguntas eu tenho respostas. Propus aqui uma reflexão para a gente pensar, para a gente olhar, né, para a gente girar em torno desse tema e continuar, com certeza, também essa nossa conversa a partir de muitas questões que, com certeza, vocês têm aí levantado e feito e vão fazer as suas observações. Obrigado, eu agradeço imensamente pelo espaço reservado a mim aqui nesse dia e vamos lá agora para o nosso diálogo, tudo bem? Não sei se vou ter resposta para todas as perguntas de vocês. Eu acho que certamente não vai ter, não, que estão te jogando numas fogueiras aqui. A questão é a seguinte, eu vou lendo aqui, algumas são perguntas, e se o autor da pergunta quiser se manifestar, é só abrir o microfone e falar. Vou pegar ali a partir das 9h49, que é depois da pergunta, a última pergunta que o craque fez, e eu já emendo aqui nessa do Silvio, e que vai se refletir numa conversa que houve aqui no chat enquanto você estava falando, sobre a questão da estrutura. O pastor Silvio diz assim: sinceramente, há algo na estrutura da igreja que atrapalha a missão, que nos impede ou cerceia o nosso trabalho. E aqui você falou muito em estrutura, e estrutura, certamente você tem na sua cabeça aí a clareza do que você se refere quando você diz estrutura. Mas a gente pode ter estrutura em diversos níveis. A gente pode pensar em estrutura na questão da forma de administração, dos nossos regimentos e estatutos, mas a gente também pode pensar em estrutura na questão como nós estamos organizados nas congregações, e daí vem um exemplo que eu tive, que eu aprendi no meu estágio. O meu pastor, orientador de estágio, pastor Alceu, contou de uma experiência que houve, eu não lembro agora em que país da América Latina, mas a missão não deslanchava, a missão não ia adiante, e tinha uma igreja lá, tinha um pregador residente, um pastor residente no local, e a coisa não ia adiante. Então veio uma pessoa para avaliar, veio dos Estados Unidos, que era a igreja que mantinha essa missão, e essa pessoa passou uns meses ali avaliando. No final, a proposta desse avaliador foi a seguinte: olha, vocês têm aqui uma igreja que tem cultos, vocês têm aqui uma igreja que tem escola bíblica, que tem reunião das servas, que tem reunião dos jovens, que tem todos os trabalhos assim que vocês têm para uma igreja aí de 25 pessoas. E aí, vocês têm reunião de servas com 2 servas, vocês têm reunião dos jovens com 3 jovens. Isso não é importante? Não, isso é importante, mas não é importante do jeito que está sendo feito agora. O pastor está gastando todo o tempo dele para se preparar para suprir essa estrutura gigantesca que vocês já têm para uma igreja pequenininha. Então, o conselho desse sujeito foi: mantenham os cultos. O resto, quando tiver mais gente, a gente recomeça. Eu achei interessante, ele avaliou que essa situação dessa missão pequena estava fazendo com que a igreja, o pastor, que era o principal missionário, digamos assim, ali, ele não tivesse o tempo para ir fazer as coisas. E é nesse sentido, colega Jarbas, que eu até quis me expor. É nesse sentido mesmo. Né? Não no sentido de que a estrutura nos atrapalha, de maneira nenhuma, né? Mas é no sentido de que muitas vezes a gente está tão engessado dentro disso que a gente se esquece que outras maneiras também se faz missão, né? Ou que muitas vezes a gente poderia alcançar mais. É como agora nesse período de pandemia. Nós não estamos tendo reuniões de servas, nós estamos tendo, talvez se tivermos, num outro formato,
quem sabe quantas servas a mais nós estamos alcançando agora, né? Então, muitas vezes é esse engessamento ao redor disso. É que sem isso parece que não há missão, né? Sem isso parece que não há missão. Ou muitas vezes, toda a missão, toda a estrutura está atrelada ao pastor. A gente acaba não delegando isso para outras pessoas, né? Por que não uma serva que, conhecedora, não pode conduzir a reunião de servas? E nesse tempo o pastor vai fazer outras coisas, né? E assim por diante. Então, é nesse sentido mesmo. Pode continuar. Assim, o pastor Valdir fez o comentário seguinte: não seria dificuldade para a missão, a visão que temos sobre ela, o que nos motiva? E a gente falou outro dia sobre isso, né, Valdir, sobre a questão missionária, que às vezes a questão da missão é assim: você marca um evento, aquele é o evento da igreja, então essa igreja faz missão, porque uma vez por ano ela faz um festival missionário. Quando, na verdade, o final do Evangelho de Mateus diz que a gente indo, a gente está em missão. Eu tenho a preocupação, e isso é uma preocupação que eu trago desde os primeiros anos de ministério, já desde o seminário, quando a gente teve vários momentos com o pastor Littke, na época do PEN, e ele falava: tudo na igreja é missão, desde a escola bíblica, instrução de confirmandos, tudo isso precisa levar para a missão. Estudos do PEN tem que apontar para fora. Se eu faço as minhas devoções, se alguém quiser conferir devoções que estão no canal do YouTube aí dos 5 Minutos com Jesus, que eu faço diariamente aqui para a rádio, todas elas convidando as pessoas vamos falar de Jesus para outros. Eu acho que isso faz parte do estar em missão. Não sei se o Valdir quer falar mais alguma coisa, pode falar aí. Agora tem som, Valdir. Não, já, é exatamente isso aí. É a questão de qual é a visão que a gente tem da missão, né? Na igreja, nós ensinamos que fazer missão é falar do evangelho. Essa é essa visão correta, falar do evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Só que o que é que nós ensinamos para a igreja? Convide as pessoas para o culto, convide as pessoas para a reunião dos jovens, convide para o departamento de servas, e assim por diante. Aí a gente faz os cultos missionários, e a gente diz: esse culto é importante, vamos lá porque isso é importante. E aí as pessoas vêm para o culto, é como se o culto fosse uma arapuca. E esse é um problema que a gente tem, criar eventos na igreja para que esses eventos sejam uma arapuca, com o objetivo de trazer as pessoas. E aí, dessa forma, a gente não faz missão. Isso não é o tipo de trabalho missionário que a igreja pode fazer. A igreja tem muito mais que poder desenvolver. Nesse sentido, pastor Valdir, que eu digo, né, a estrutura, o choque, né? Não no sentido de que a estrutura nos atrapalha, mas no sentido assim, a nossa preocupação maior é levar Cristo. O resultado, bem, aí não cabe a nós, né? Mas é o levar Cristo, é usar o que temos para levar Cristo. Mas parece que as pessoas têm que estar dentro disso, né? Como você está falando. Não, se ela não vir para o grupo de servas, se não vir para o grupo... Quer dizer, é como se a gente já estivesse antevendo tão somente o resultado, mas não a nossa primeira parte de estar indo como igreja e fazendo missão. Nesse sentido. Obrigado pela colaboração. Dentro do pastor Danilo, a estrutura regimental não atrapalha, mas nossa estrutura prática é que somos igreja para luteranos. Nós nos bastamos, nos organizamos para satisfazer nossas necessidades. Eu faria um comentário ainda junto com esse, dizendo o seguinte: quando as pessoas estão começando a profissão de fé, estão ali naquele momento de estudo para entrar para a igreja, muitas vezes elas têm toda a atenção do pastor e das lideranças para ajudar nesse processo, o que é normal e natural. Passado esse processo, algumas vezes a igreja já os entende como membros da vida toda. E aí não existe mais aquele contato pessoal, não existe mais aquele acompanhamento posterior. Talvez uma boa prática seria ter padrinhos também para o pessoal que entra com a profissão de fé, mas de gente comprometida a ajudar eles a entrarem de fato na igreja, porque eles estão entrando numa estrutura pronta que já vem caminhando, mas às vezes isso não... Nós nos bastamos, é mais ou menos isso que o pastor Danilo fala ali. Obrigado, pastor Danilo. Boa observação. Alguém seria capaz, pastor Valdir Hoffmann de novo, de
iniciar um trabalho missionário sem se preocupar com a estrutura, apenas com o objetivo de levar Jesus às pessoas. E o pastor Danilo, logo em seguida, escreveu: em que lugar do país enviamos missionários sem que houvesse ali algum luterano já estabelecido? Eu acho que era uma pergunta reflexiva, faltou o ponto de interrogação, mas se não for, Danilo, você me corrige. E eles têm razão, a nossa estrutura da IELB sempre foi assim, ir atrás de luteranos que lá já estavam. Dificilmente a igreja manda um missionário para um lugar, para plantar a igreja, um lugar onde não haja nenhum ponto de ligação, nenhum luterano querendo então, a palavra de Deus. E isso não está errado, na verdade, foi uma ferramenta muito útil para nós, luteranos. Com certeza. O Tiago João, e daí ele vai para um outro lado da estrutura, que é a questão dos cultos mesmo. Como relacionar o pedido dos membros a cultos alternativos, onde perdemos a totalidade da estrutura litúrgica do culto tradicional e se adaptar à cultura sem perder a identidade luterana, principalmente visando a atração dos jovens. Essa é uma tensão que existe muito por aí. As pessoas acham que a nossa liturgia atrapalha. Eu, sinceramente, com anos e anos de ministério, usando a liturgia sempre, com momentos especiais, com liturgias especiais. Agora, o que é esse culto contemporâneo? É jogar tudo para cima e fazer o que dá na cabeça na hora? É uma coisa dessas que eu não entendo, né? O culto vira uma bagunça. Aí eu acho que também não faz sentido. Mas talvez o pastor Silvio também está nesse grupo aqui hoje, eu acho que está aí ainda. Se quiser falar um pouco sobre liturgia também, pastor Silvio, que eu acho que comentou em algum momento aí, mas a palavra está com você, Edson. Oi, pastor Jarbas. Oi, Silvio. Me permita só retomar um pouquinho. Eu queria dar uma palavra sobre a questão de culto alternativo, mas até um pouquinho antes sobre a questão da estrutura lá que eu comentei, não sei se eu posso falar um pouquinho, Claro. Que eu ouço muito repetidamente essa fala de que, poxa, a nossa estrutura é isso, a nossa estrutura e tal. Eu nunca vi alguém que dissesse assim, ó, isso não é legal, seria melhor aquilo, né? Essa maneira de fazer não é legal, seria bom tentar aquilo outro, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu fui presidente de uma associação de pastores de igrejas aí por um bom tempo e conheci a estrutura, o funcionamento de muitas igrejas. Posso citar aqui, por exemplo, o Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus, todas as presbiterianas e tal. A nossa estrutura é muito mais leve que todas essas aí, eu posso afirmar com muita certeza, com muita certeza. Então, assim, eu às vezes me incomoda, assim, você ficar dizendo, poxa, mas a estrutura, como se a gente esperasse algo da estrutura que viesse a fazer, dar um boom de crescimento à nossa congregação. Não, a igreja vai... Tem uma definição muito simples de missão. Missão é espalhar o evangelho. Então, quando a igreja espalha o evangelho, o pastor está ali para equipar a igreja para fazê-lo, né? A estrutura nunca é perfeita, a estrutura está sujeita à nossa situação de pecado, e a gente vai elevando, vai adaptando, e eu não queria de novo que a gente ficasse nessa coisa, a estrutura nos impede e tal, mas e o que ajuda? O que, sabe? É uma coisa propositiva, acho que nós precisamos de proposição, né? E o segundo ponto, a questão do culto alternativo, olha, eu tenho assim uma experiência muito interessante em Teresina, onde eu fiz o meu estágio em 1990. Lá nós tínhamos 3 momentos. Quarta noite, que era o estudo bíblico. Sábado à noite, que era um momento tipo desses alternativos, que a gente entregava folheto e passava um dia filme na época, né? Os mais novos nem sabem o que é isso, eu sou dessa época. E no domingo era o culto litúrgico de manhã. Aí nós uma vez fizemos uma pesquisa, o pastor Arnaldo Collor e eu. Fizemos uma pesquisa para ver o que a igreja, qual o evento que a igreja mais gostava. E olha, eu não lembro os percentuais aqui, mas algo em torno de perto de 90% apostou no culto do domingo de manhã. Né? O pessoal gostava lá em Teresina, na minha época, lá de estagiário, do culto litúrgico. Assim, quando você vai, não tem nada errado você fazer um culto alternativo, alguém até chama gentilmente esse culto de um culto com pouca responsabilidade litúrgica. Eu não diria isso. Mas, assim, só que você, o que você quer fazer? Onde você quer chegar?
né? E o que você quer com isso? São perguntas que são importantes você responder. E outra, você precisa saber que tem um monte de gente à sua volta que faz isso muito bem. E faz isso até muito melhor que você do ponto de vista da sua forma, seu formato exterior. Olha, você vai numa igreja, qualquer igreja renovada aí, o trabalho dele de preparação, de música, enfim, né? E até do formato de pregação, não do conteúdo, do formato de pregação, os caras estão anos-luz à nossa frente. É esse caminho que a gente quer percorrer, sabe? Então a gente precisa ter muita clareza no que a gente vai fazer, né? É isso mesmo que a gente quer para a igreja, porque senão a gente atira para tudo que é canto e não acerta ninguém, né? Então a gente tem que ser muito, muito objetivo, você tem que ter diante de si o que você quer. E sobre culto e sobre liturgia, quando você estuda a liturgia, quando você ensina para as pessoas, quando você canta melhor os hinos, quando você ensaia melhor com o organista, ensaia melhor com a banda que vai tocar, o culto fica no seu formato externo muito bacana. Então vale a pena investir. E essa vamos dizer assim, não é a nossa confissão, ela diz, ó, não precisa ter rito externo. Mas é uma das nossas, sempre nossas marcas, como igreja luterana, como igreja confessional, é preservar tudo isso através também da nossa liturgia, né? Muito bem observado, pastor. Pastor Silvio, obrigado pelas observações. É isso mesmo. Eu acho que o pessoal diz, entre o contemporâneo e o litúrgico, tudo está sobre o arco da justificação. E eu concordo contigo sobre o ensaiar bem, se preparar bem. Por quê? Nós acompanhamos até isso agora nesse tempo de pandemia, onde nós temos a possibilidade de ver tantos colegas, né, ali fazendo os cultos, a pregação da palavra, e o que mais, assim, merece o destaque é que eu vejo, assim, quando a palavra é pregada, nós vemos que todos nós estamos lendo a palavra com os mesmos olhos. E isso é fundamental. E isso é importante. E quando um faz a liturgia de um jeito, o outro faz a liturgia do outro jeito, um tem como se diz, um macete para esse lado, o outro para aquele lado, tudo isso são os adendos que não acabam tirando a nossa unidade como igreja, né? Obrigado pela observação, colega. Muito bem, vamos ao próximo aqui, pastor Lauro Schneider. Valdir, a questão não é só perguntar pela coragem, mas perguntar, nossa estrutura permite isso? Acho que isso já foi meio respondido lá em cima, né? Eu acho que precisa ter coragem de dizer, por exemplo, olha, essa estrutura nossa aqui, reunião de jovens, a gente está insistindo com essa reunião com 2 jovens todo domingo, não está funcionando. Vamos tentar outro dia, e talvez o problema não seja o dia. Eu sei de gente que lembra saudoso da época em que reuniões de jovens no domingo à tarde reuniam dezenas de jovens. Mas as pessoas se esquecem que era a única opção social que os jovens tinham. Se não fosse para a juventude, não ia para lugar nenhum os jovens da igreja luterana. Então, eles não iam só por amor à palavra, eles iam também por amor à palavra, mas iam também para pegar na mão da mocinha, na brincadeira de roda, para poder, quem sabe ali, conhecer alguém, começar um namoro. E essa necessidade social, ela não existe mais hoje em dia. Então, não adianta a gente ficar pensando como já foi a nossa estrutura, porque não vai funcionar. Então, às vezes, precisa ter essa coragem para romper. Só uma experiência que talvez ajude, eu sempre que alguém propõe alguma coisa nova na congregação, eu falo assim, olha, vamos fazer, mas vamos fazer como experiência, daqui tantos meses a gente vai ver se está funcionando, se o nosso objetivo está sendo atingido, se não estiver sendo atingido, a gente vai encerrar naquele dia. Porque a gente tem muita facilidade para criar algumas coisas. E depois que isso está criado para tirar da estrutura da igreja, é muito difícil. As pessoas falam, por exemplo, se num lugar se criou num momento, porque tinha muitos idosos, se criou um encontro da terceira idade. E daí, de repente, passaram-se alguns anos, aquele grupo agora tem 1, 2 pessoas, não tem mais nem por que se reunir. Aí alguém fala assim, olha, eu gostaria que a gente levasse em consideração, eu vou visitar esses idosos, vou na casa deles, mas que a gente não fizesse mais os encontros.
E aí alguém já fala assim, ah, mas você não tem amor pelos idosos. Então é muito difícil a gente tirar alguma coisa da nossa estrutura, por isso, muito cuidado quando a gente criar alguma coisa na nossa estrutura. Será que precisamos... Bom, essa foi a pergunta do Raul. Será que precisamos perguntar à estrutura se ela permite ou não? A própria estrutura responde, eu acho, essa questão. Eis a questão, se torna peixe fora d'água e não sem peso. Tem que estar disposto a pagar o preço. Pastor Lauro. Também, Pastor Lauro, aqui, exemplo de uma igreja aqui no distrito, um colega falou, a igreja precisa colocar um pastor lá e dizer, faça do seu jeito. Pesquise a região e veja o que é melhor e faça. Com a nossa teologia, essa igreja é na Bahia, porque nos moldes atuais não vai para frente, mas a estrutura está disposta para isso? Observação. Dizer que não vai para frente quer dizer não deslancha missionariamente. Evino Spitzer, o que também vale a pena lembrar de que nós somos chamados por Deus e tanto a missão como o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo, nunca de nós. Nós somos somente meios. E como é bom reconhecer isso aí, né? Que peso que isso tira das costas do pastor. Saber que a obra é do Espírito Santo, que a obra é de Deus. Às vezes a gente se martiriza com número de estatística, com número disso e daquilo, e quando a gente descobre que a obra é de Deus, às vezes a gente pode olhar para cima e perguntar, como alguns profetas perguntaram, por que, Senhor, isso aqui? E esperar dele a resposta, né? Até, Jarbas, aproveitar, né, o colega Ervino Martin Spitzer, essa frase dele, e é nesse sentido que eu penso, né? Porque, assim, não que... Me perdoe se alguém talvez entendeu, talvez faltou até explicar um pouco isso. Mas, assim, não que a estrutura seja o problema, mas quantas vezes, né, dentro dessa estrutura, né, os números eles se tornam tão importantes, né, tão fundamentais, e a gente acaba carregando uma carga que não precisamos carregar. Porque, indiferente dos números, estamos, como igreja, realizando a missão de Deus. E todo o resultado dessa missão vai vir de Deus. Muito bem. Newton Por, acho que é essa a pronúncia, se não for, me desculpa. Estrutura organizacional é um elemento fundamental para que uma igreja mantenha o foco nos seus objetivos. Depois de definidos a missão, a visão e os valores que servem de base para definir de como a igreja vai dirigir suas atividades na missão, se não funciona, é que a estrutura não está cumprindo o seu objetivo. Eu acho que essa reflexão leva à seguinte questão. A estrutura sempre vai existir de uma forma ou de outra. A gente tem que ver se ela está servindo a seu propósito. E se não está servindo a seu propósito, a gente tem que ter a clareza de, olha, o que não é bíblico, vamos mudar para ver se a gente pode melhorar. O cuidado que eu teria nessa questão litúrgica aí é até que ponto a nossa identificação não se perde também quando a gente deixa de fazer cultos como luteranos. Se você olha aí, você quer saber se um cara é Assembleia de Deus, eu mandei até um videozinho anteontem sobre o cara escolhendo o personagem para ir para a igreja, né? E aí tinha diversos lá. Aí tinha um que estava de camiseta de surfista, assim, era tal igreja. O outro estava de terno e gravata, era tal igreja. Alguém perguntou assim, aí o luterano, cadê? E alguém outro respondeu assim, esse ia estar com a camisa do Grêmio, do Inter e de bermuda. Então, assim, o que nos identifica como igreja luterana? O que nos identifica como pastores da igreja luterana? As pessoas olham de fora para nós, elas vão ver o de fora primeiro. Depois elas vão ver o nosso conteúdo. Então, o que nos identifica da nossa estrutura eclesiástica? Que a pessoa olha para a nossa igreja e fala assim, aqui tem uma igreja luterana. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com tirar as coisas tudo também. Porque se você vai numa igreja em que o cara está vestido de pastor da Assembleia de Deus, talvez seja uma igreja Assembleia de Deus. Então, se o pastor está lá e não é reconhecido externamente como um pastor da igreja luterana, talvez as pessoas também não o reconheçam num primeiro momento, e isso pode criar atrito. Então, nessa questão litúrgica, eu não sei se até certo ponto não é mais questão de identificação também, junto com a identidade. Não é que precisa ser igual para todo lado, né? Até porque não é. Tem gente que usa batina preta, tem gente que usa sobrepelize e assim vai. Leandro Kibner, a questão tem a ver com o equilíbrio entre igreja como organismo vivo e igreja como estrutura. É bem isso aí que eu estava falando. Pastor Joel, nosso vice-presidente,
Temos que definir corretamente nossa eclesiologia em nossos documentos oficiais. Regimento e estatuto. Eu lembro que está aprovada uma moção que é para ser feito isso no regimento e no estatuto, e isso está sendo sempre levado para diante, não está sendo cumprida essa decisão, porque foi tomada a decisão, não se nomeou quem ia fazer, então ele está esperando aí em compasso de espera, digamos assim, e nós estamos mexendo no regimento nesse momento, né? Precisamos sair do ostracismo elbiano e da letargia. Quer falar um pouco mais, pastor Joel, ou tá bom assim? Volmar Herbert. Olha, quem quiser entrando, vai falando aí. Fala. Em Jarbas. Realmente, você falou da moção que está aprovada, acho que foi em 2015, foi até uma moção do professor Wilson Shows, né? Isso aí. O presidente Geraldo, há pouco tempo, pediu para o professor Gilson fazer um esboço dessa... Né? Ele pediu para ele fazer um esboço para podermos encaminhar para a CTRE e depois aqui para a DN, para a gente encaminhar isso para a convenção. Para poder a convenção mexer nesse documento. E até é um pouco perigoso essa reforma que a gente está fazendo no regimento aí agora, temos que dar uma olhada de perto nisso aí, porque a gente está dando poder legislativo e judiciário para a mesma comissão, né? E tem umas coisas difíceis ali que a gente tem que observar bem, né? Quem é membro da IELB pelo estatuto são os pastores e as congregações. E o estatuto e a proposta de regimento não está levando isso em consideração. Enfim, é um momento da gente prestar bastante atenção e até mesmo perguntar se seria oportuno mudar todo um regimento daquela forma num conselho diretor online. Bom, são coisas que a gente tem que perguntar aí e levar para o conselho diretor, né? Uhum. Mas, e voltando ao que foi comentado anteriormente ali, eu acredito que a nossa identificação litúrgica também é propositiva. A gente não precisa abandonar o talar, abandonar a liturgia, o culto, para poder se aculturar ou se identificar com o local. A gente pode demonstrar a nossa forma de ser ali também. O problema é quando a gente quer impor, igual você citou o exemplo do cara com a camisa do Grêmio ou do Inter, quer impor uma cultura e a gente não considera a cultura local. Agora, a tradição litúrgica está acima da cultura, penso eu. Talvez o pastor Silvio possa ajudar melhor nisso aí. E tem uma direto para o Silvio aqui também. Irmão Silvio, como era a formação dos membros de Teresina nessa época? Sulistas ou da região? Só para saber, isso porque muitas igrejas no norte e no sul são compostas, na maioria, por sulistas ou sueste, deve ser sudeste, né, Laura? Faltou um D ali. Ei, pastor. Tem que desligar um dos microfones aí. Ei, pastor Jarbas. Sim. Tudo bem? Posso responder direto aí? Na época Pode. lá, os únicos que não eram de lá eram o pastor Arnaldo e eu. Ele e a família dele, ele tinha a sua esposa, né, as meninas pequenas, e eu. Então era gente de lá mesmo, né? Interessante, essa na minha época foi bastante surpreendente. E isso é uma convicção que eu tenho, né? Às vezes tu chegar assim e dizer, aqui eu não preciso usar batina, aqui eu não preciso usar liturgia, aqui eu não preciso usar inário e tal. Aquilo que eu disse numa fala lá atrás, né? É que quando você vai dar o banho na criança, tu tem que ter cuidado, se você não jogar a criança junto com a água que deu banho nela fora, né? Então, sabe, esse aspecto, né? Esses dias circulou aí na lista de pastores uma charge, uma frase, resumindo que alguém disse assim, você quer encontrar o consolo, o perdão dos pecados, tal e tal, tal e tal, procure uma igreja onde tem um pastor que usa batina. Essa frase parece ser bastante, assim, forte, ofensiva, a priori, mas ela diz algumas verdades, né? Veja bem o que nós estamos, o que a gente tem visto aí de palavras eclesiológicas aí de pastores despidas de absoluto consolo. As pessoas, mesmo nessa época difícil, né, não tem dado consolo para as pessoas. Então nós luteranos aí, né, com programas sensacionais, com cultos transmitidos,
com pastores fazendo das tripas o coração, o cara liga o celular, o cara toca, o cara prega, o cara canta a parte dele, canta a parte da congregação. E ali o que você vê disso aí? É um pastor que está consolando pessoas, é um pastor que está fazendo de tudo para o encontro das pessoas. Olha, gente, nós somos assim. Essa é a nossa característica, esse é o nosso espaço no mundo religioso. E a gente não pode abrir mão disso. Quer dizer, muitas vezes você joga a forma fora, o formato fora. Olha, onde eu vi isso acontecer, em boa parte das vezes, se jogou fora a teologia, que é o que nos marca, é colocar a pessoa diante de Cristo, né? E esse cuidado a gente tem que ter, né? Por isso, assim, o pastor Edson é um grande amigo, eu falo muito abertamente com ele, é um cara sensacional. Posso dizer que é um dos pastores da igreja que mais trabalha nessa igreja, todos vocês aqui são testemunhas, né? Eu concordo com muitas coisas que ele disse, eu só questionei a questão da fala da estrutura, porque às vezes a gente fica rodeando nisso aí, cara, e não sai do lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha um pastor que ia todo dia buscar a esposa dele na faculdade, né? E aí ele ficava no carro esperando a esposa sair, tal e tal, e enfim, ficava ali, na internet, tal e tal. Aí um dia, ele não pôde buscar, ele pediu que um leigo fosse buscar a esposa dele, uma pessoa da igreja, uma família da igreja, fosse buscar. E essa pessoa chegou lá e falou, pastor, enquanto eu ficava esperando tua esposa sair, a gente distribuía uns folhetos ali no pátio da escola. Tá vendo? Né? Então, alguém percebeu naquilo ali uma oportunidade. O que dá estrutura atrapalha? O que dá estrutura? Nada. Você precisa ver onde você está, as oportunidades que você tem. Né? Eu não sou músico, por exemplo. Eu fiz algumas coisas nessa área. Eu vi a oportunidade de servir nessa área por onde passei. E a gente pôde levar o evangelho para muitas pessoas de diversas formas, mas com o instrumento da música. E cada um atira com as armas que tem, mas que esteja atento a espalhar o evangelho. Aqui que está o ponto, a estrutura a gente vai precisar dela. Podemos aprimorar. Sinceramente, eu acho que nós temos uma estrutura muito leve. Olha só o que é a administração da igreja. Vai lá ver o que fazem aí o pastor Joel e os demais pastores. Os caras trabalham para danar, né? E nós, pastores luteranos, trabalhamos muito mais do que a maioria dos pastores de todas as igrejas. Eu conheço muito da estrutura por dentro. Então, assim, o que a gente precisa é sempre buscar no perdão de Deus, na graça de Deus em Cristo e bola para frente, cara, né? E a gente pode ficar, assim, feliz de saber que a gente está servindo a um Deus que dá consolo, especialmente nesse tempo. E podem ter certeza, queridos colegas, nós estamos aí, em 56 colegas, né? Olha, nós mais, tiveram que sair. Especial, vamos dizer assim, nas fileiras da igreja cristã. E é esse o lugar que nós estamos ocupando, a igreja que leva o conforto e o consolo da graça de Deus em Cristo para as pessoas. Pastor Silva, lembra aquele concílio que foi, acho que na penúltima pandemia, lá em Balneário Camboriú, que chegou a ser atrasado? Lá, eu lembro que em algum momento o professor Paulo Bus, levantou e pediu a palavra e disse assim, olha, eu, como tenho ficado muitas vezes aqui na cadeira de membro e não na cadeira de pastor, eu sei que quem não gosta da liturgia são vocês, pastores, porque nós que estamos sentados no banco gostamos muito de saber o que vem adiante. É claro que ele fala também como pastor, por ser, mas eu acho que às vezes é isso, a gente acha que as pessoas acham uma coisa e não pergunta. Um exemplo aqui do interior, de uma cidade do interior aqui, que um pastor compartilhou com a gente, tinha um lugar que queriam mudar a forma de distribuição da Santa Ceia para agilizar um pouco mais. E aí alguém falou assim, não, mas lá tem um senhor idoso, ele não vai aceitar de forma nenhuma. Só você tem certeza? Tem, ele não vai aceitar. E isso ficou, um falou para o outro falou para um e ficou por isso. Um tempo depois, um outro pastor perguntou assim, mas alguém perguntou para ele? Não, para ele ninguém perguntou. Ele falou, então vou lá perguntar para ele. Foi, perguntou, o cara falou assim, não tem problema nenhum, pode fazer. Então, assim, eles achavam que outro achava e passava isso adiante. E às vezes a gente tem esses preconceitos quando a gente devia chegar e perguntar. Vamos perguntar? Então, eu já passei por isso aqui, quando a gente mudou a forma de distribuição da Santa Ceia, todo mundo achou que ia dar um problema, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, vamos perguntar. Vamos fazer isso aí por pergunta, vamos fazer estudos, e assim foi. O Leandro está se oferecendo para uma reunião, para falar sobre um livro específico, e já está aceito, tá, Leandro? Início de outubro. Bom dia, a reflexão... O pastor Jarbas, direto no que o Silvio falou aí, o Silvio disse que... Isso aí, vocês podem entrar.
Oi? Isso aí, vocês podem ir fazendo as partes de vocês. Lá em Teresina, quando ele fez estágio lá, só ele e a família do pastor que não eram de lá. Eu fiz estágio 7 anos depois, lá em 97, continuava assim, o Valdir também fez estágio lá, né? E hoje, que eu vou lá, que minha sogra, meu sogro moram lá, eu vou de vez em quando lá na igreja, ainda é assim, só, e ainda agora o pastor de lá é do Maranhão, né? Eu acho que não tem um congregado do Sul lá, nem o pastor é maranhense. E a congregação de Aracaju é assim também, com exceção da família do Bender, o restante é tudo de lá, de Aracaju, não tem nenhum sulista lá. E a tradição litúrgica é muito valorizada lá. Eu acho que o que a gente não pode confundir aqui é achar que a gente falou muito de gaúchos e tradição do Sul, acho que é quase numa perspectiva ruim, né? E não é isso. O ruim é você querer impor a sua cultura numa cultura diferente. Igual eu, se chegar como capixaba e com os meus costumes, querer impor essa minha cultura numa congregação que é só de gaúchos. Eu acho que aí teria problema. Então, a questão litúrgica ela não pode ser confundida com isso aí, eu acho, né? Justamente o que eu disse, né? A tradição litúrgica está acima da cultura, né? Sim, sim. Bruno Serves. Bom dia, reflexão interessante. Será que algumas vezes não avaliamos as missões de acordo com a forma que ela serve à estrutura? Tive uma experiência muito bacana em meu estágio em Caldas Novas, Goiás, iniciando a missão na cidade. É confortador saber que há por trás de nós que há uma estrutura que nos possibilita focar na pregação do Evangelho. Agora, os frutos da missão nem sempre vão entrar automaticamente nessa estrutura. Isso é bem lembrado. A gente está aí não para fazer luteranos, mas a gente espera que acabem vindo para a nossa igreja, que a gente acha que acredita, que prega a pura palavra de Deus, então a gente espera que venham, mas a gente não prega para fazer luteranos, a gente prega a palavra de Cristo, a gente leva Cristo. Não sei se o Bruno quer falar mais alguma coisa, senão a gente vai adiante. O Leonídio tinha pedido a palavra, mas já falou que precisou sair. Valdir, podemos nos reinventar quanto aos departamentos, podemos alcançar mais pessoas da comunidade. Exemplo, escola dominical para jovens e adultos, momento antes do culto. Essa palavra eu acho que o Valdir traz de outras igrejas, que chamam o estudo bíblico de escola dominical, né? Nós luteranos não temos muito esse costume de chamar de escola dominical. Em vez de departamento de servas, quem sabe simplesmente mulher, departamento de leigos, quem sabe encontro de homens. Só a mudança do nome já desperta interesse. Jovens, quem sabe 2 grupos, jovens master, grupos de afinidade, enfim, há muitas possibilidades. Eu acho que cada um tem que olhar a sua realidade local e ver como isso funciona. Onde a palavra leigo, por exemplo, é bem explicada, ela funciona e o pessoal gosta do termo leigo, até porque, se você vai para a igreja católica, leigo é o cara que serve na igreja que não é padre. Então, ele tem uma origem muito bonita, essa palavra. Então, o simples mudar a palavra talvez ajude, mas eu acho que explicar também pode ajudar. Mas está muito bem dito o que o Valdir disse. Acho que a própria palavra dele se autoexplica, tem que ver a realidade e ver o que cabe melhor ali. Na missão, os números são importantes, mas os números de plantios missionários que planta muito, aprende a plantar ainda mais. Acho que quem planta muito, Carlos Crack. Hernani Kuffeld, sobre a estrutura, agenda e trabalho pastoral, o momento nos leva à reflexão. Com a pandemia, nossa agenda formal esvaziou e nosso trabalho pastoral diminuiu ou aumentou? Acho que a própria pergunta se responde, né? Quem de vocês aí está trabalhando menos na pandemia, levanta a mão, porque eu não conheço nenhum. Nossos membros entendem que no dia que não tem nada marcado no calendário, o pastor também está trabalhando? Talvez não, talvez muitos não entendam, mas é uma coisa que a gente precisa explicar para eles. A gente precisa se ocupar de explicar isso para eles, porque se a gente não disser, se a gente não demonstrar, eles não vão ver. E simplesmente marcar lá na agenda culto, servas, visita, plantão, preencher a agenda toda de segunda a segunda, isso por si só não vai adiantar. A gente precisa mostrar que o nosso trabalho, por exemplo, nesse momento, a gente está
agora há 5, 6 semanas, todas as manhãs de quinta-feira, de 9 às 11 pelo menos, o que já implica começar um pouco antes das 9 e terminar depois das 11, a gente está toda manhã aqui participando de uma reunião, a gente está estudando, a gente está trabalhando, nosso trabalho é estudar. Então, será que eles entendem? Olha, se não entendem, é o Edson que tem que explicar. Nós estamos prontos e tranquilos sobre isso? Eu, de minha parte, vou responder direto. Eu estou tranquilo sobre isso aqui. Eu sempre falei sobre isso aqui. Uma outra coisa que eu sempre falo também é sobre o chamado, ensinar as pessoas como é que se faz um chamado, porque as pessoas, às vezes, aprendem, a congregação aprende sobre o chamado quando ela está sem pastor na véspera da Assembleia do Chamado. Então, aí é muito em cima da hora, né? Então, acho que a gente tem temas que a gente precisa explicar mais. Fui estagiário, Ailton falando que foi estagiário no Piauí, Floriano, eles cantavam toda a liturgia e hinos do Inário Luterano de maneira maravilhosa, todos nordestinos. O Leonides explicando por que saiu, pastor Lauro Schneider, a frase, nossa igreja luterana tem o melhor de dois mundos, é muito significativa e, penso eu, isso vale para que qualquer região do Brasil ser o equilíbrio, o meio termo que faz diferença na vida dos membros e sociedade. Acho que isso também já foi bem falado aí. Eu vou continuar aqui, Edson, você pede a palavra quando quiser. José Israel tá onde? José Israel, acho que está lá para cima, né? Negligenciar as marcas da igreja pode causar confusão e não uma identificação. Ele está comentando o que falaram o pastor Silvio e o pastor Joel. O Israel já aceitou O Israel está no Centro Geodésico do Brasil, em Palmas, Tocantins. Então não está tão para cima. Sobre Teresina, Adelar Muniver, diretor da Hora Luterana, sugiro que olhem o Instagram dos jovens de Teresina, Gelb Teresina, Gelk Teresina. Jovens interessados em ajudar pessoas. Entraram em contato conosco para divulgar o vivenciar.net nas suas redes sociais. Se tiver tempo, gostaria de ter a palavra. Luterana Copa é quem? É o Tardelli? Sou eu, Jarbas. Está me ouvindo bem? Fala, colega Tardelli. Eu vou no verbal aqui, porque acho que digitar ia ser meio confuso. Não, é ótimo, mas façam assim. Assim eu já posso agradecer o Edson e você e a todos que estão junto com a gente, né? Eu faria 2 comentários, um sobre a própria apresentação do colega Edson e um sobre o debate aí que nós estamos tendo. Talvez eu estou arriscando aqui fazer um contraponto ou ser uma opinião divergente da maioria, pelo que eu estou percebendo aqui, mas eu vou arriscar mesmo assim, com amor, com carinho, e não como quem tem a verdade, né? Mas eu vou obtemperar, digamos assim. Sobre o debate que está acontecendo, eu estou escutando histórias bonitas de vocês, histórias de práticas de ministério, experiências missionárias que tiveram em Teresina, em outros lugares, e são histórias bonitas, eu acho que verdadeiras, que eu louvo a Deus por elas, mas me preocupa que elas contam só metade da história, né? A gente está contando as histórias bonitas que enaltecem a liturgia e a nossa estrutura. Eu conheço histórias bonitas de pastores e de igrejas luteranas que fizeram um caminho um pouco diferente, que tiveram uma estrutura, de repente, mais leve, e até mesmo um culto mais contemporâneo, poderia dizer, não sei se essa palavra está certa, ou um culto misturado, né? Eu vivi isso, né, no meu primeiro ministério, e sendo pastor de pentecostais, e sendo pastor, eu vi assim que neles tinha algumas pessoas que se identificavam com a liturgia e outras que foi uma pedra de tropeço para elas. Então, eu acho que tem histórias no Brasil e fora do Brasil onde a questão da identidade litúrgica, por exemplo, a gente pode abrir ela um pouco mais e perceber outras possibilidades de se realizar, né? Aí só me preocupa um pouco quando a gente enaltece, por exemplo, a opinião o professor disse que quem está nos bancos quer a liturgia. É meia verdade. Nem todos, né? Aqui no Rio de Janeiro,
Na minha congregação, nem todos querem a liturgia como a gente faz ela aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente deveria ouvir a voz das pessoas das nossas igrejas que também propõem caminhos diferentes em termos de estrutura, em termos de liturgia. Desculpem, colegas, se eu estou assim contrapondo. Eu não estou questionando que é uma coisa ou outra. Eu estou dizendo que podem ser ambos. Que ambas histórias, que eu acho que há ambas histórias bonitas para ser contadas, né? O pastor que usa a camiseta do Grêmio, eu particularmente não uso. Acho que não sei se é legal, mas eu acho que tem pastor que anda de All-Star, que é super reconhecido como pastor cristocêntrico e luterano e faz um trabalho bacana. Então, de novo, se a gente vai contar as histórias de igreja de pastores que estão fazendo coisas bonitas, fiéis, mais para um lado litúrgico, eu acho que a gente também pode contar as histórias, quem tem, né? Né? De quem não segue o mesmo padrão, né? E sobre a tese do colega Edson, eu diria que eu concordo com ele que há que se diferenciar, né? Mas não separar, só distinguir, porque as duas são importantes, identidade e identificação. Organismo e organização, as duas coisas são importantes, o orgânico e o estrutural. E eu também concordo com a tese do pastor Silvio, de que a gente tem que ser objetivo, né? E não largar a coisa assim, tanto no alto, assim, a estrutura pode melhorar. Vamos pensar que parte da estrutura, né? Talvez a parte das estatísticas, que dão mais ênfase à colheita do que a semeadura, né? Ver bem quais são as métricas que nós estamos calculando. Talvez a parte do calendário sinodal, que faz com que a gente gaste bastante dinheiro e se desloque muitas vezes para muitos encontros. Então, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, a gente não é realidade nossa aqui, sábado, que é um dia maravilhoso para a missão interna e externa da congregação, tem meses que dos 4 sábados, 2 ou 3 estão comprometidos com o sínodo, com o distrito, com o conselho distrital, com reunião da liderança da GELB, etc., onde muitas vezes somos exigidos que todos estejamos, todos os pastores. Teve uma vez, 2 meses, 8 sábados, que 6 sábados, estávamos sendo chamados, convocados a atividades distritais. E os pequenos grupos que a gente só pode ter nos sábados, né? Então, assim, a gente pode questionar algumas coisas pontuais e objetivas, o próprio calendário da congregação. A gente está propondo ter departamentos e grupos do PEN. É quase inviável você se dedicar com energia, com qualidade e convidar as pessoas para participar de 2 ao mesmo tempo, né? Isso depende de cada lugar. Eu sei que eu estou sendo simplista aqui, mas assim, eu acho que tem coisas pontuais, pastor Edson, pastor Silvio e demais, que nós poderíamos rever. Coisas pequenas, não é coisa grande, não é mexer com tudo, não é, né? Mas tem algumas coisinhas pequenos ajustes que pontualmente poderíamos fazer. Bom, já falei demais. Desculpa se eu estou assim, indo por um outro viés, com carinho, com respeito a todos, e eu não tenho a verdade, tá, gente? Eu estou falando da minha pouca experiência. Pastor Tardelli, eu só quero ir direto aqui na sua fala, porque eu posso testemunhar alguma coisa. Primeiro, na questão da roupa do pastor, eu acho que aqui a gente foi muito simplista mesmo, não é a roupa que Daniel fez, foi uma frase solta aí no meio, não quer dizer que o pastor que não se vista de sapato social, que use tênis, ele não seja identificado como pastor. Eu só quis dizer que num primeiro momento, talvez isso atrapalhe. Fui eu até que falei essa frase do reconhecimento, mas é claro, o cara vai ser reconhecido depois pelo conteúdo que tem, pela palavra que prega. Na questão dos cultos contemporâneos, quando nós falamos disso também, estava na minha cabeça aquele culto que joga tudo para o ar. E eu lembro que quando eu fui aí em Copacabana, eu participei do culto aí, eu na época fazia parte da comissão de culto. No final, você quase pediu desculpas pelo culto, lembra disso? Eu falei que poucas vezes na vida eu tinha participado de um culto tão luterano quanto aquele, e aquilo era verdade e continua sendo. Apesar de ter seguido umas partes da liturgia, ter feito
as coisas de forma diferente do que a gente pensaria da liturgia de ponta a ponta, aquilo foi um culto luterano. Um culto, o ser luterano não é repetir, isso agora eu vou repetir o que a gente ouviu do professor pastor Piper. Eu acho que ele não é mais pastor, mas é o Fred, quando ele falou para nós sobre Lutero, no ano dos 500 anos, ele falou assim, olha, ser luterano não é repetir Lutero. Ser luterano é olhar o mundo hoje e tentar aplicar a teologia luterana ao mundo de hoje, não repetir aquelas fórmulas do ano 1500 para hoje. Então, eu acho que eu concordo com absolutamente tudo que você disse aí também. Pastor Edson? Tranquilo. Agradeço pastor Tardelli e a todos que falaram anteriormente, né? Até seguindo ali, já para a gente não fugir muito do horário, o pastor Genivaldo parece que está fazendo uma pequena pergunta, observação, onde ele diz assim, gostaria, deixa eu ver, aqui em cima... Aí ele está dizendo que eu estou falando, que quem devia falar era você. Não, eu acho que não. Ele está falando, ó, eu gostaria de ouvir as opiniões do pastor Edson com relação a essas colocações dos colegas. Pastor Edson, pastor Jarbas, rapidinho, só para dizer para a turma aí que eu tenho a honra de ter sido formado na turma desse garoto aí, do pastor Edson. Eu digo isso para todo mundo. Eu sou da turma do pastor Edson. Eu que tive essa honra, cara. Tá, e sobre roupa, só contar uma historinha rapidinho. No meu primeiro ministério, eu era pastor de católicos e pentecostais. Não tinha um luterano. Tinha 200 pessoas na igreja, 100 católicos e 100 pentecostais, que tinham, assim, opiniões bem diferentes. E, assim, eu optei, pesquisando cada um, cada família, conversando, sentindo, né, de que talvez teria que ser assim, tipo Paulo, né, fiz-me tudo para com todos, com judeus, judeu e tal. E um domingo eu usava batina e o culto era bem mais litúrgico, luterano, católico, e o outro domingo eu estava vestido como um pastor da Assembleia de Deus, terno e gravata, né? E assim, mas aquilo, de certa forma, falava, era uma linguagem externa que tocava, digamos, respeitava mais a história do pessoal que era pentecostal. Então, assim, é uma situação meio polêmica, ou meio para muitos, né? Mas eu achei que um domingo sim, um domingo não, foi a forma que eu achei lá na prática de como resolver aquela questão. Se eu colocasse batina o tempo todo, para aquela galera lá, o pessoal não teria dificuldade. Mas devolvo a palavra aí, desculpa. Valeu. Aqui no chat eu acho que não tem mais. Pode falar, Emerson. Sim, para terminar, né, agradecer a todos que comentaram, e o pastor Genivaldo Wagner coloca ali, ó, eu gostaria de ouvir as opiniões do pastor Edson com relação a essas colocações dos colegas. Bem, pastor Genivaldo, eu colocaria o seguinte, isso mostra que o tema é importante. Porque se nós formos olhar o tempo gasto na palestra, nós tivemos mais tempo nos comentários. E isso é legal. Isso mostra, de fato, essa real existência de uma tensão entre identidade e identificação. E mostra que nós precisamos conversar mais sobre o tema. Mais e melhor sobre o tema. É como o colega Tardelli disse, ninguém é dono da verdade, a não ser a nossa base teológica, que é a Bíblia. E tudo circunda ao redor do anel da justificação. Ninguém pode tirar nenhuma chave desse anel da justificação e falar por si. Tudo dentro desse anel. Então, isso mostra, todas essas observações mostram a importância, a necessidade e a urgência do tema e como que isso está latente entre nós. E agradeço de todo o coração a todos vocês. Obrigado por terem aí nos acompanhado praticamente 2 horas, né, colega Jarbas? Nesse bate-papo, nesse momento de reflexão tão importante e necessário. Obrigado a todos. Eu agradeço e me sinto honrado com essa ilustre plateia e com todas as observações de vocês. Muito bem. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião aqui. Assim que estiver disponível, ela vai ser disposta lá no canal do YouTube e compartilhe com as lideranças de vocês. Acho que tem muitas lideranças que estão sedentas por assuntos como esses e gostam de assistir.
O nosso próximo é o professor Wilson Scholz. Eu ainda preciso ver se ele vai falar sobre o tema ministério mesmo, ou se algum outro tema que ele gostaria, mas semana que vem é com o professor Wilson Scholz, e já, assim que eu confirmar com ele, eu mando as informações naquele grupo. Beleza? Um bom dia para vocês, um bom restante de dia, de semana, e que Deus abençoe a todos aí.